terra. Boa, gente! Propriedade, Salvador, Bahia. 8h46. Balanço geral é da galera, a galera é balanço geral. Vamos conversar agora com o doutor Marcelo Ferraz, advogado, especialista em direito trabalhista, e o assunto em questão, direito trabalhista e suas questões. São leis e regras que regem a relação entre empregados e empregadores. São os direitos trabalhistas que regulamentam a relação trabalhista para que a empresa e o próprio colaborador tenham conhecimento sobre as suas obrigações e também os seus deveres, evitando processos trabalhistas e multas. E hoje o Balanço Geral está recebendo exatamente o advogado especialista em direito trabalhista, doutor Marcelo Ferraz, para saber de algumas questões bem específicas do direito trabalhista. Muito bom dia, doutor Marcelo, tudo bem? Como é que vai? Bom dia, Calil. Bom dia, ouvintes do Balanço Geral. É um prazer estar aqui novamente, prestando esse esclarecimento para a sociedade e dando um apoio aqui para vocês. É sempre um prazer. A gente que agradece, né, a sua vinda até aqui. Bom, doutor, vamos lá. Eu sou funcionário de uma empresa e a empresa pede que eu abra uma conta bancária onde será depositado o meu salário. E a partir daí eu começo a receber todo mês, através dessa conta, o meu soldo. Muito bem. Só que eu não estou satisfeito com o meu banco e resolvo fazer o que a gente chama de portabilidade. Como é que funciona a questão da portabilidade do salário? A empresa, que eu soube até que já teve confusão por causa disso, pode impedir, pode proibir o funcionário que ele, eu não digo trocar de banco, mas de fazer a portabilidade? Bom, vamos lá. Inicialmente, já respondendo a pergunta de forma objetiva, não. A empresa ela não tem esse poder de impedir essa troca, essa portabilidade da conta salário. Agora, vamos voltar alguns passos para trás para a gente poder entender o conceito, né? A portabilidade, a conta salário, ela é um direito da empresa. Então, a empresa ela pode, sim, abrir a conta salário do empregado em qualquer banco da preferência da empresa. Então, normalmente, se associa muito a abertura de contas pelas empresas com algum tipo de benefício que a empresa tem em determinado banco, no banco A, no banco B, no banco C. Pronto. Desde 2006, existe a possibilidade da portabilidade, teve pequenas alterações em 2018, mas desde 2006 que a portabilidade ela é um direito do empregado. Então, o empregado ele não é obrigado a permanecer no banco que a empresa determinou. Então, ele tem sim o direito de se fazer essa alteração de banco, alteração de conta, para uma que ele entenda mais vantajosa. Porque o que é que eu entendo, né? A portabilidade, eu já fiz, ela não muda nada para a empresa, para o RH, porque o RH vai continuar depositando naquela conta que está cadastrada dentro da empresa, concorda? Aí a relação é entre o banco e o empregado, porque a partir daí, quando é feita a portabilidade, o banco original, onde a empresa depositou o salário, faz um DOC para o banco do qual eu modifiquei. Não é assim que teria que funcionar? Exatamente. E qual é o prejuízo para a empresa? Para a empresa, prejuízo nenhum. Ou talvez até considerando uma hipótese de que ela tem benefícios vinculados àquele banco, em razão do volume financeiro que ela aplica ou outros tipos de benefícios pelo volume de empregados que ela tem cadastrados naquela conta, talvez, e aqui eu estou fazendo um esforço mental, porque na prática não deveria sofrer nenhum tipo de prejuízo. Hoje em dia, inclusive, a portabilidade, desde 2018, ela é feita de uma forma muito simples, muito rápida. Ela pode ser feita via aplicativo do próprio banco do empregado, então ele solicita indicando a conta que a empresa
deposita a conta salário, ele pode fazer no próprio banco ao qual ele tem interesse em abrir a conta, ou ele pode ir no banco onde é recebido a conta salário e dizer que tem sim o interesse e que quer e que pretende fazer essa portabilidade. Outra dúvida também que alguns funcionários de empresas têm é com relação ao Vale Transporte. O que se tem dúvida com relação, se o funcionário não usar todo, o que muda? Bom, essa é uma pergunta interessante porque eu acredito que existem muitas dúvidas em relação a essa situação, principalmente para aquele empregado que eventualmente utiliza outro meio de transporte que não o transporte público, né? Então, a regra ela é muito, vamos lá, objetiva. Qual é a intenção do Vale Transporte? A intenção do Vale Transporte é fazer com que o empregado possa chegar ou se dirigir e voltar para a sua casa. Então, ele tem que chegar na empresa e voltar para a sua casa. A legislação, ela inclusive não limita a quantidade de Vale Transportes que o empregador tem que pagar ao empregado, tem que conceder ao empregado para que ele possa ir e vir do trabalho. Então, se ele mora distante, a opção do empregador ao contratar o empregado tem como consequência uma utilização de 2 ou 3 transportes para que ele chegue ao trabalho, vão ser 2 ou 3 transportes por conta da empresa. Agora, na medida em que houve uma falta, na medida em que houve uma utilização de outro serviço, ou o próprio empregado deliberadamente assina o documento de que não tem interesse no recebimento do Vale Transporte, não existe por que a empresa continuar pagando, até porque existe uma contrapartida aí. A própria legislação ela determina também a possibilidade de descontos. Então, o desconto ele pode ser de até 6% do salário. Então, do salário base, né? Não entraria comissão, não entraria outras vantagens para além do salário base nesse cálculo. Mas, se existe uma contraprestação, que é o desconto em folha pelo recebimento do Vale Transporte, na medida em que não existe a utilização desse Vale Transporte, existe sim uma compensação, porque na grande maioria das vezes, a empresa ela sempre tem que pagar um diferencial, uma diferença, um gap, né, entre o que efetivamente é descontado e o que efetivamente é pago para a empresa de transporte público ou as empresas que hoje administram o Vale Transporte, né? Empresa de benefícios. Essa regra se aplica também para quem recebe o Vale Alimentação ou o Vale Refeição? No mesmo princípio. Salvo se você tiver convenção coletiva tratando de forma diferenciada, a regra é a mesma. Se a alimentação é proposta para o funcionário poder, ou é um benefício para o funcionário estar no trabalho, na medida em que não houve esse benefício utilizado, ele pode sim vir a ser descontado. Como é que a CLT atua nessas questões, doutor? Bom, a CLT ela é muito específica, é muito clara, ela tem esses artigos definidos e ele trata muito claramente sobre a possibilidade do Vale Transporte. Quanto à refeição, ela é omissa. Então, ela remete a acordos e a convenções a obrigatoriedade do pagamento. Então, pela legislação trabalhista, não existe sequer a obrigatoriedade de se conceder vale alimentação ou vale refeição. Entretanto, existe sim a obrigatoriedade, a legislação ela é muito incisiva sobre esse aspecto, para que haja sim o compromisso do empregador no pagamento do Vale Transporte. Eu vou dar uma paradinha aqui para o trânsito, vamos saber como é que está Salvador? Sociedade, o trânsito em tempo real. E aí o panorama de momento, Pablo de Moraes.
Olha, Caio, o trânsito carregado na Avenida Paralela. Mais cedo houve até uma queda de moto ali próximo ao acesso ao CAB. Está contribuindo aí para a redução de velocidade para o motorista que quer chegar na área mais central da capital baiana. A Paralela hoje está bem complicada, por isso vale a pena para você hoje seguir pela orla da cidade. Só vai encontrar trânsito um pouquinho mais carregado ali na passagem por Pituaçu. Não é um trecho muito longo, é o caminho mais rápido para o acesso ali à Avenida Tancredo Neves, inclusive se você cortar pelo Estiep. Quem vai para a Cidade Baixa agora deve seguir pela Avenida Bonocô, saindo ali do acesso norte, isso porque tem muito congestionamento ali na via expressa. Isso é reflexo de uma árvore que caiu na Avenida Jequitaia. Por isso tem esse trânsito difícil. Siga pela Bonocô, é o melhor caminho para você que vai para o centro da cidade ou vai agora para o bairro do Comércio. Tem que resolver alguma coisa ali no bairro do Comércio. Na hora da emergência, você sabe quem chamar? Ligue 2202-8686 e vire um associado Vital Med. Custa menos do que você pensa, vale mais do que você imagina. Com você, Calil. Obrigado, um abraço para você. Eu estou conversando aqui com o nosso amigo advogado, doutor Marcelo Ferraz, advogado especialista em direito trabalhista. Eu estava tratando aqui algumas coisas com ele. Existem algumas dúvidas com relação ao afastamento médico. Por exemplo, o trabalhador teve um problema de saúde e o médico atestou ele 3 dias em casa. Esse atestado é exatamente para que ele não tenha descontado esses 3 dias não trabalhados. Mas aí algumas pessoas têm dúvidas, só que não desconta os dias trabalhados, mas desconta o meu vale alimentação. É correto isso? Bom, essa postura da empresa é sim uma postura adequada. O que é que acontece? Na medida em que existe a comprovação do atestado, significa o quê? Significa que a sua dispensa, o seu dia não trabalhado, ele está justificado. Então, você não pode sofrer nenhuma punição, nenhuma consequência em termos salariais. Entretanto, volta à premissa do Vale Transporte também, que são similares. Na medida em que o fornecimento do Vale Alimentação e o fornecimento do transporte, ele é para se trabalhar, ou seja, ele não é pelo trabalho, não é pelo cargo que eu ocupo que me deu direito a esse benefício. Não, é simplesmente um benefício para que se haja o trabalho. Na medida em que você não trabalhou porque existe uma justificativa, tudo bem, mas não houve a contraprestação, não houve o serviço. Logo, é correto, sim, esse desconto. Agora, e quando acontece, por exemplo, o chamado acidente de trabalho e que ele acaba sendo afastado? E ele vai precisar, por exemplo, ter que ir e vir algumas vezes ao médico. Ele não deveria também ter o seu direito garantido no transporte? É um raciocínio lógico. Entretanto, de novo, é para se trabalhar. Na medida em que não tem o trabalho, ele novamente cairia na regra de que pode sim mesmo que o acidente tenha sido provocado dentro do trabalho. A diferença de acidente, vamos lá, de trabalho ou doença ocupacional e o acidente, o auxílio comum, que aí a gente já entra numa seara que aí meus colegas previdenciaristas podem até falar de uma forma mais específica, mas como o direito do trabalho e o previdenciário, eles andam muito de mãos dadas, são outras diferenças, são outras regras que têm obrigações e que geram obrigações para a empresa. Questão vinculada à estabilidade quando do retorno, questão vinculado ao cumprimento e ao pagamento de determinados procedimentos em função do afastamento por doença ou por acidente. Então, tem algumas outras, recolhimento de FGTS, que continua sendo obrigatório. Então, as diferenças são em outros âmbitos, em outras searas. Ok. Doutor, os direitos trabalhistas são importantes também para a empresa ou somente para o colaborador? É uma pergunta curiosa, porque Eu sou curioso em relação a isso. A maioria das pessoas tem o senso comum de que a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, é, na verdade, um código de defesa do empregado. Não é um código de defesa do empregado. O próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece regras específicas para o consumidor. Protege ambos. Então, para que ele tenha algum direito, ele também precisa ter algumas obrigações e alguns deveres.
A mesma coisa ocorre com a CLT, considerando ainda que não existe essa proteção objetiva. O que existe são princípios que regem o direito do trabalho e que nestes princípios existe a proteção do hipossuficiente, ou seja, daquele mais frágil na relação. Então, a construção da CLT, ela foi feita, e a construção da jurisprudência e leis esparsas, né? Leis que compõem o regramento trabalhista, ele tem como objetivo, sim, ele foi construído, sim, pensando numa proteção ou numa equiparação de direitos para os empregados. Então, lá é interessante porque a própria CLT e outras leis, ela determina muito claramente que determinadas obrigações, se não forem cumpridas pelo empregado, o empregador tem sim o direito de dar uma justa causa no empregado. Essa questão da justa causa até, doutor, é um assunto que a gente vê com muita polêmica ainda, né? Quando se aplica, de fato, a justa causa? Bom, existe as alíneas, né, os incisos que comportam as aplicações da justa causa, e existe, inclusive, a justa causa de ambos. Salvo engano, porque a gente não decora artigo, a gente tem um conceito, mas Sim. A gente não decora artigo, mas, salvo engano, a 482 da CLT, ele trata da justa causa do empregador. Posso estar falando algum equívoco em termos de artigo, mas existem lá definições como, por exemplo, o comportamento do empregado, que é o que chama o comportamento desidioso do empregado, que é aquele empregado que atrasa, é aquele empregado que falta, não coloca uma justificativa como um atestado, é aquele empregado que faz o famoso corpo mole em determinadas tarefas. Então, ele pode sim, e a CLT respalda a empresa, sofrer uma justa causa. Você tem outros comportamentos, tem, por exemplo, o mau procedimento, que o mau procedimento seria uma justa causa muito ampla, né? O que é esse mau procedimento? O que abrange o mau procedimento? Pronto. O mau procedimento, ele é uma conduta, uma definição até ampla. Se a gente for pegar na prática, muitos dos conceitos podem ser aplicados como mau procedimento. Mas você tem regramentos da empresa, por exemplo, que não é cumprido. Então, a empresa define fardas. A empresa define determinadas condutas em relação aos equipamentos, a falta de cuidado, uma quebra deliberada. Então, o mau procedimento, ele é muito genérico. Seria imprescindível a análise caso a caso e dentro de um contexto, né, para que se possa aplicar. Você tem aí a questão de pena, transitar em julgado, então cumprimento de pena, uma condenação penal, transitada em julgado, daria. Veja que é transitado e julgado, não basta simplesmente que o empregado seja preso para que haja a implicação da justa causa. Então, tem vários indicativos, várias questões que sim respaldam a empresa. Você tem a questão de punições, de suspensão, de advertência, de chegar no limite da justa causa, que também são definidos. Você tem questões vinculadas a datas específicas de pagamento, as próprias férias. Quem tem o direito de dizer quando vai ser tirado as férias não é o empregado, é o empregador. Então, existe... dentro do que a gente chama de jus variandi, a empresa tem determinadas obrigações, quer dizer, direitos, e tem determinados direitos de obrigar o empregado a fazer determinadas coisas porque está dentro do escopo do contrato de trabalho. Doutor Marcelo Ferraz, muitíssimo obrigado, excelente entrevista, volte mais vezes, ele já é nosso parceiro aqui, já teve outras vezes aqui no Balanço Geral, na Rádio Sociedade, com Adelso Carvalho também no Sociedade Urgente. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço novamente, Calil, a oportunidade de estar aqui com vocês. E é uma pena, porque é um tema muito amplo, questões bem relevantes para a sociedade,
E a gente poderia passar aqui a manhã inteira conversando sobre direito do trabalho. É um assunto infinito, Exato. eu costumo dizer. Um abraço. Doutor Marcelo Ferraz foi o nosso entrevistado, advogado especialista em direito trabalhista, 95 na Bahia. Balanço geral é da galera, a galera é balanço geral.